aleluia. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus nosso Senhor, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, pela nossa página no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Hoje nós vemos mais uma vez Jesus contando uma parábola. Jesus está contando uma parábola e de novo faz essa comparação com o reino de Deus, com o reino dos céus. O conteúdo central da pregação de Jesus é exatamente este, o reino dos céus. E como disse ontem, a identificação de Jesus com o reino dos céus. Jesus, ele visibiliza o reino, de modo que as características de Jesus, os valores de Jesus, são os valores do reino. E se são valores do reino, são também características da igreja. A igreja que também deve explicitar isso, porque nós somos uma extensão e uma expressão do reino de Deus na terra. Devemos vivenciar os valores do reino de Deus, esses valores do reino dos céus. O reino dos céus que acolhe a todos, é um convite a todos, melhor dizendo. É um convite que Deus faz a todos. Quando a árvore cresce, são diversos pássaros que fazem ninho em seus ramos. O convite é feito a todos, porém se faz necessário aceitar esse convite, a graça de Deus que nos impulsiona também a aceitar esse convite, e não só nos leva a aceitar esse convite, mas também nos leva a fazer uma experiência com o próprio Senhor. E nesta experiência com Deus, somos chamados então a mirarmos nele, olharmos para ele e a nos inspirarmos nele, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então o convite que Deus faz à salvação é a todos. A aceitação desse convite é a nossa parte, e à medida que nós aceitamos esse convite, somos moldados por Cristo. E ao sermos moldados por Cristo, lapidados pelo Espírito Santo, não é à toa que um dia eu disse aqui para vocês, não é à toa que o Espírito Santo, ele era chamado pelos antigos de dextra Dei digitus, isto é, dedo direito de Deus, porque ele que molda em nós o rosto de Cristo. Ele vai nos lapidando, vai nos aperfeiçoando e vai fazendo com que nós vivenciemos estes valores do reino de Deus. Vai fazer com que esses valores do reino dos céus
sejam cada vez mais visíveis em nós, sejam características nossa enquanto ser igreja, né? E essas características repercutem em toda a nossa existência, para que nós possamos testemunhar também o Cristo, esse jeito de ser, também fora, em todos os nossos ambientes, em todos os outros ambientes em que vivemos, no nosso trabalho, no nosso estudo, nossa família. Não apenas ser cristão, aí olhando para o templo, né, dentro da igreja, mas sermos cristãos no mundo, como a luz que nos ilumina e faz de nós também iluminadores. Uma vez iluminados por Cristo, também nós iluminamos aqueles que estão ao nosso redor. Uma vez que somos moldados por Cristo, somos expressão da ação de Deus no mundo. Somos uma extensão da ação do próprio Senhor. E é necessário, nesse contexto, estarmos inseridos no mundo, não para sermos confundidos com tudo aquilo que não pertence a Cristo, mas para darmos nova textura, para mudarmos a realidade que nos cerca, como o fermento na massa. Jesus não quer dar receita de bolo, embora a razão que ele dá é mais ou menos essa, para fazer o bolo mesmo, tá? 3 para 1, só que não é 3 copos de farinha para 1 copo de fermento, você bota uma colher de fermento, né? Mas dá um 3 para 1 ali para fazer o bolo, né? Depois vão vir no comentário, vão falar que o padre não sabe fazer bolo. Eu faço o bolo seguindo a receita de Jesus, tá? Eu aprendi a fazer bolo lendo esse evangelho. Então é 3 para 1 também, né? Boto 3 medidas de farinha e 1 colher de fermento, né? E é interessante ver que o fermento, ele muda a textura da massa. Ele traz leveza à massa. Ele muda a realidade. Mas ele muda a realidade se ele está bem misturado. Ele deve ser bem misturado, né? Para sair um bolo bom, você tem que misturar bem os ingredientes. Se não estiver muito bem misturado, quando o bolo vai para o forno, ele acaba o quê? Solando, né? Também tem outros fatores, né? Mas um deles é uma mistura não homogênea, né? Não dá aquelas bolhas, né, na massa. Então é necessário misturar bem o fermento, misturar bem na massa, para fazer uma massa lisa, bonita, e sair um bolo também fofinho, um bolo gostoso, cheiroso. O fermento precisa estar muito bem misturado. Analisando a nossa existência, precisamos entender que é necessário também nos misturarmos, não nos isolarmos, mas nos misturarmos. Mas para que nós devemos misturar? Para sermos confundidos? Para sermos uma massa sem fermento? Não. Uma vez que eu sou fermento na massa, uma vez que eu estou misturado, eu mudo aquela realidade que me cerca. Mudamos corações e mentes, convertemos pessoas, não por nossa força, não por nós, porque somos bons, bonitos e formosos, mas pela graça de Deus em nós. Se somos instrumentos da graça, portadores da graça, né, somos então estes instrumentos de conversão, né, utilizados por Deus, utilizados pelo Espírito Santo, para também converter corações e mentes. Mas é preciso estarmos próximos. Papa Francisco, em certa ocasião, disse, até quando esteve aqui na jornada, né, numa das suas entrevistas, ele disse que a igreja é mãe. E a igreja não deve exercer a sua maternidade apenas por carta, por documento.
mas é estando próximo, tocando, né? Indo ao encontro, acariciando, pegando no colo, né? Indo até, ele até usa depois uma expressão interessante, as periferias existenciais, né? Indo até ali para ir ao encontro das pessoas. A igreja que vai ao encontro, precisamos entender que isto também faz parte do ser igreja. Então é estando inseridos sem perder a nossa característica, sem perder os valores cristãos, é estando inseridos, mas mantendo a nossa identidade com Cristo. Senão a gente não transforma. Não é para nos isolarmos e nem para perdermos nossos valores, que às vezes também fazemos isso na tentação de atrair, queremos ficar tão igual aos outros, nos misturamos tanto que perdemos nossos valores. Não é isso, é estar próximo sem deixar de ser quem nós somos. Deus vem ao nosso encontro sem deixar de ser quem Ele é. Deus não deixa de ser Deus, né? Ele está comigo, está contigo, né? Sem deixar de ser quem Ele é. Volto a dizer que um dos atributos divinos que nós temos em nossa mente é este, né? A onipresença. Deus que é onipresente. Nós temos tanto isso na nossa cabeça, tão claro, que quando nós nos despedimos, nós falamos, vai com Deus, e o outro responde, fica com Ele. Não porque eu não quero Deus, não porque o outro não aceita Deus, mas porque no fundo nós sabemos que Deus é capaz de ir comigo e ficar com você por inteiro, sem perder nada, sem deixar de ser quem Ele é. Então Ele toca na nossa existência, Ele toca na nossa miséria, para nos enriquecer com o seu poder, com sua graça, com a sua vida, com a sua bênção. Não para ser confundido, mas para fazer de nós novas criaturas, para renovar a nossa existência. E assim também devemos ser, enquanto fermento na massa, né? Irmos ao encontro e levarmos para este encontro aquele que nos dá identidade, isto é, Cristo, caminho, verdade e vida. Que em todas as coisas seja Deus glorificado.